Boa noite, família Redil. Para nós é um privilégio estarmos aqui mais um domingo online. Cara, é uma honra receber vocês aqui. Eu sei que tem muita gente da nossa igreja aqui, mas também tem muita gente que não é da nossa igreja. Seja muito bem-vindo. Essa é a nossa casa, essa é a nossa adoração, essa é a maneira com que a gente entende generosidade. E agora nós vamos liberar aqui o nosso entendimento sobre a palavra de Deus também. Rapidamente, gostaria que você abrisse sua Bíblia em Filemão, capítulo 1. Filemão, para quem não sabe, só tem um capítulo, versículo 16. Na verdade, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 16. Abra sua Bíblia comigo. Nós temos falado já 3 domingos, esse é o terceiro domingo que você precisa de uma Bíblia de papel, porque se você abrir o teu aplicativo de Bíblia online, você vai sair da nossa live. Então, pega o teu aplicativo de papel, aliás, pega a tua Bíblia de papel e vamos acompanhar Filemão, versículo... Eu tinha falado que nós íamos do versículo 6, mas vamos do versículo 4 em diante, que diz assim: graças dou, e Paulo está falando, liberando a carta a Filemão. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo bem que em vós há por Cristo Jesus. Versículo 7 diz assim: porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, versículo 10, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Amém. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, nós te amamos, nós confiamos que tua palavra é uma espada, é como uma espada de 2 gumes, que é suficientemente capaz de penetrar a divisão da nossa alma e do nosso espírito, a fim de discernir aquilo que homem nenhum consegue discernir. Por isso, vem com a tua palavra gloriosa nessa noite. Nós te pedimos, traz de volta o perdido para casa, em nome de Jesus. Amém. E é sobre isso que eu quero falar essa noite, sobre um espírito que está sendo liberado sobre esse tempo, no meio do caos, no meio da dificuldade. Nós vemos um espírito de reconciliação. Eu estava orando essa semana e Deus falou comigo sobre um espírito de reconciliação que nós precisamos ter. Eu não sei se você conhece a história de Filemão e também de Onésimo. Paulo está escrevendo a sua carta a Filemão. Filemão, nada mais, nada menos que é um homem que tem uma igreja na sua casa. Ele abriu as portas da sua casa para receber a igreja. E ele também é um homem muito poderoso e rico, e ele tem muitos escravos ao seu comando, e ele comprou com seu dinheiro muitos escravos, e nós vemos que um deles, chamado Onésimo, ele foge de Filemão, e ele vai ter, não sei como, mas nós sabemos que é por muita provisão divina, ele vai ter com Paulo. Na prisão, Paulo está escrevendo essa carta a Filemão aprisionado. E ele, não sei como, ele vai parar para conhecer a mensagem de Paulo, e ele se entrega a Jesus pela mensagem de Paulo. E agora, Paulo, como um bom hospedeiro do Evangelho de Cristo, como alguém que entendeu o reino de Deus e a graça de Deus, escreve uma carta a Filemão, pedindo para que Filemão recebesse, não só Filemão, mas toda a igreja na sua casa, recebesse Onésimo de volta, como agora não mais como um escravo, mas como um irmão no qual o evangelho da graça o alcançou. Isso é muito poderoso, porque eu passei a semana inteira, eu não sei se você sabe, mas essa semana nós tivemos no Brasil algumas histórias
de ministros do Evangelho, de pessoas que são referências para muita gente, que caíram de maneira moral, caíram de maneira carnal, caíram de maneira sexual. Isso me comoveu muito, isso mexe muito com o meu coração, porque nós precisamos discernir o que Deus tem feito de maneira espiritual. Então eu estava vendo as notícias e acompanhando que muitos colegas meus de ministério caíram de maneira moral e foram um escândalo para a igreja do Senhor. E hoje de tarde eu estava orando ao Senhor e uma pergunta não quis calar. Como que a gente se comporta diante do pecado? Como que a gente se comporta diante do fracasso? Como a gente deve se comportar diante de alguém que virou as costas para o reino de Deus e para o Evangelho de Cristo? Nós sabemos que Onésimo, ele vira as costas para Filemon, o seu dono, o seu senhor, e ele vai embora, e ele debanda, e ele vive a sua vida ainda se sentindo um escravo. Eu imagino Onésimo fugindo da casa de Filemon, o dono dele, o senhor dele, agora vivendo uma vida, entre aspas, livre, porém com uma mentalidade, com um coração de escravo. Eu quero falar profeticamente para aquelas pessoas, eu sei que eu estou falando com algumas pessoas aqui que já desistiram do Evangelho de Cristo, mas deixa eu falar uma coisa, o Evangelho de Cristo não desistiu de você. Você já virou as costas para a graça de Jesus Cristo, mas a graça de Jesus Cristo não virou as costas para você. Você já disse adeus para a instituição igreja, para o corpo vivo de Cristo e orgânico, mas nós queremos, usado pelo Espírito Santo hoje, quero te dizer uma coisa. Nós, como igreja, não desistimos de você. Nós, como igreja, não abrimos mão da tua vida, porque é como Jesus diz na parábola da centésima ovelha. É como uma centésima ovelha, uma ovelha diante das 99, ou seja, 1% de todo o rebanho se perdeu. E agora o pastor daquela ovelha, ele deixa as 99, ou seja, 99% do seu rebanho, ele deixa guardado no seu redil, no seu aprisco, e ele corre agora indo atrás daquela que se perdeu. Eu imagino a graça do Senhor alcançando Onésimo quando ele nem esperava. Eu imagino que nos primeiros dias que Onésimo estava fugido de Filemon, ele pensou talvez, agora eu estou livre, agora eu posso viver a minha vida inteira, mas de repente ele encontra um homem, muito forte isso, porque de repente ele encontra um homem prisioneiro de Cristo, prisioneiro, mas livre. Agora Onésimo livre se sente preso pelo pecado, pelas amarras do pecado, por tudo aquilo que pode ter acontecido no passado. Mesmo livre, geograficamente falando, ele agora se sente preso nas amarras que o pecado o fez. E agora ele encontra um homem já velhinho, com muita sabedoria, apesar de não ter visto o Cristo em carne, operar milagres, pregar o sermão do monte para os discípulos, Paulo, prisioneiro de Cristo, ele diz, é como se Jesus Cristo o impelisse para pregar nas prisões, para pregar nas praças. Paulo, o maior homem depois de Cristo, na minha opinião, que já existiu no Novo Testamento, agora encontra Onésimo, e é um paradoxo, como eu disse. Onésimo, um homem livre que se sente preso, encontra Paulo, um homem preso que nunca se sentiu tão livre em toda a sua vida, e esse evangelho que Paulo prega alcança a vida de Onésimo, e eu imagino Onésimo dizendo para Paulo, Paulo, eu preciso te confessar uma coisa, eu fui embora da casa do meu Senhor, eu deixei o meu Senhor, e agora eu estou fugido, mas esse evangelho me alcançou e eu preciso fazer o caminho de volta. Como é que eu faço para fazer o caminho de volta? E porque Paulo é amigo de Filemon, olha só como Deus faz as coisas. Paulo, amigo de Filemon, tanto que Paulo no final da sua carta a Filemon vai dizer o seguinte: prepara o aposento, porque em breve eu estarei fora dessas algemas, estarei com vocês.
comendo junto com vocês, cultuando junto com vocês, dormindo junto com vocês. Ou seja, Paulo e Filemão eram amigos de ministério. E agora Paulo escreve uma carta a Filemão, poderosa, dizendo para Filemão: olha, receba Onésimo de volta e não mais como um escravo. É como se Paulo estivesse dizendo: se o evangelho o libertou, quem é você, Filemão, para prendê-lo? Se o evangelho de Cristo fez com que Onésimo fosse livre, quem é você, Filemão, para deixar ele continuar preso? Nós não sabemos, e aí eu caminho para o final, nós não sabemos se de fato Filemão recebeu Onésimo de volta. Mas uma coisa eu sei, eu imagino no meu coração, e eu quero acreditar que Filemão recebeu Onésimo de volta. Por quê? Porque nós estamos lendo hoje o livro de Filemão. Esse livro permaneceu no cânon. E nós sabemos que talvez essa história não só ensinasse Filemão, não só ensinasse Onésimo, Filemão como ser senhor, Onésimo como ser servo, mas todo aquele agora que lê o livro de Filemão, talvez você nunca passou pelo livro de Filemão, e se passou, passou muito rápido, porque o livro só tem alguns versículos, não tem mais de um capítulo, talvez você passou muito rápido, mas você não percebeu que o livro, a carta de Paulo a Filemão, é uma carta poderosa, porque fala de um homem que tentou fugir da graça de Deus, tentou, profeticamente eu digo, tentou fugir debaixo das mãos do seu Senhor, mas a graça o alcançou de volta. E eu estou falando para pessoas aqui que estão se sentindo longe, que estão se sentindo que estão se sentindo fracassadas, que estão se sentindo distantes do seu Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que Paulo, como o Espírito Santo, roga ao pai Filemão que recebesse Onésimo de volta. Deixa eu falar uma coisa para você, e eu sinto muito forte no meu espírito, eu não ia pregar isso, mas por causa da minha meditação da tarde, Deus me impeliu a falar isso. Deixa eu falar uma coisa para você, e é para você que eu estou falando. Talvez nós estamos alcançando muito mais gente do que cabe no nosso templo, e deixa eu falar uma coisa para você que está nos ouvindo hoje, e talvez você que é da Redil, você precisa entender como nós vamos tratar o pecado e o pecador. Eu estou falando primeiramente para o pecador, para aquele que está se sentindo fracassado, para aquele que está longe dos caminhos de Jesus. Cara, se você tentou desistir da graça de Deus, a graça de Deus não desistiu de você. Se você tentou desistir e correr da instituição, você acha que está correndo da instituição, mas na verdade você está correndo do corpo vivo de Cristo. E a palavra de Deus vai dizer que a graça é melhor do que a vida. Onésimo entendeu isso depois de encontrar o Evangelho, que mesmo livre geograficamente falando, repito, ele se encontrava preso e ele precisava fazer o caminho de volta. E agora a igreja do Senhor na casa de Filemão o receberia não mais com o título de escravo, mas agora com o título de irmão em Cristo. Sabe de uma coisa? A graça e o perdão de Deus te trazem de volta para casa. A graça e o perdão de Deus te trazem de volta para casa. Nesse tempo de caos, eu ouvi do Senhor essa tarde, nesse tempo de caos nós precisamos caminhar debaixo do espírito de reconciliação, porque os campos estão brancos, tanto para aqueles que estão longe dos caminhos de Jesus, quanto para aqueles que estão perto e agora precisam abrir os seus braços para receber aqueles que estão longe. Sabe, nós somos como o pai do filho pródigo. Nós somos aqueles que, ainda que o filho tenha corrido para bem longe, nós estamos ainda de braços abertos na frente da casa, esperando com que o Filho de Deus volte ao lar. E o que nós vamos fazer nessas próximas estações, eu sinto sobre a igreja Redil uma grande colheita em São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, regiões vizinhas, Rio de Janeiro todo. Nós vamos nos próximos anos experimentar uma grande, poderosa e generosa colheita, mas tudo
o que nós vamos experimentar, fala primeiro do nosso próprio coração. Sabe, eu tenho falado há alguns anos isso para a nossa igreja. Você tem coragem de amar, de abraçar um travesti? Você tem coragem de amar e de abraçar um morador de rua? Você tem coragem de amar e abraçar uma prostituta? O que o Espírito Santo, a partir de Paulo, está falando para Filemão é o seguinte: vocês têm coragem de receber de volta alguém que até ontem era um escravo, como um filho e uma filha de Deus? Então, a pergunta que não quer calar é para nós. Talvez essa mensagem seja simples, mas para mim soa como muito poderosa. Eu acredito que nós vamos receber alguns testemunhos depois dessa mensagem, de pessoas que voltaram para casa, e as pessoas que estão perto, estão dentro de casa, vão mandar testemunhos dizendo: eu fui tocado por Jesus, preciso amar os perdidos. Paulo Borges Júnior vai falar o seguinte, que o próximo não é o que está mais perto, mas o próximo é a próxima pessoa que aparecer na tua frente. Você deve amá-lo como você se ama. Isso mudou totalmente nosso conceito de amor, porque é muito fácil amar aquele que você está vendo, aquele que você está convivendo, muito fácil amar a sua esposa, muito fácil amar os seus filhos, seus melhores amigos, mas você consegue amar o próximo que aparecer na tua frente? Você consegue amar o sujo, o pobre, o nu, o endemoniado? Você consegue amar o perdido? Você consegue amar o que odeia aquilo que você acredita? Você consegue amar o que blasfema contra o seu Senhor? Nós somos, de uma vez por todas, uma igreja missional. Nós precisamos nos vestir do entendimento de que somos uma igreja para a cidade. Uma vez eu ouvi alguém dizer o seguinte: Deus não reconhece uma igreja de bairro, Deus não reconhece uma igreja de rua, Deus não reconhece uma igreja bairrista, uma igreja tribal. Deus reconhece a igreja da cidade. Deus reconhece a igreja da cidade, tanto que João vai escrever numa revelação na ilha de Patmos. Nós sabemos que os primeiros capítulos do livro de Apocalipse começam com uma exortação e com uma animação às 7 igrejas da Ásia. E ele vai separar as 7 igrejas por 7 cidades diferentes. O que nós vamos fazer agora, meus irmãos, depois de ter falado essa breve mensagem, nós vamos orar. Nós vamos orar com fervor. Gostaria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado aí na tua casa. Gostaria que, se você mora numa casa em que existem perdidos, eu gostaria que você, agora, nesse momento, convidasse essas pessoas para fazer uma oração simples. Que elas sentem do teu lado, fala assim: pai, mãe, tio, primo, irmão, senta aqui do meu lado, vamos só orar rapidinho. Nada mais que isso. Eu acredito que o Espírito Santo vai tocar essas pessoas como nunca antes na história da vida delas. Acredito que muitos deles são desviados do Evangelho, muitos deles correram por causa de escândalos nas igrejas, muitos deles se machucaram com liderança e agora não creem mais naquilo que a gente crê. Eu peço que você, em nome de Jesus, estou falando isso, não negligencie. Convida aqueles que estão perto de você, a sua família, os teus amigos, teus primos, seus parentes. Convida eles agora para sentarem junto com você onde você estiver. Você tem uma oportunidade de ouro. Nós vamos orar para que o Espírito Santo toque a vida deles. Para que, em nome de Jesus, eles entendam que, ainda que geograficamente livres, e agora, abrindo parênteses, nem isso eles estão, nem geograficamente livres eles estão nesse momento, mas ainda que eles possam se locomover como cidadãos brasileiros, eles estão presos, algemados no pecado. O pecado os rouba as forças, o pecado os tem roubado a alegria, o pecado os tem roubado a perspectiva de futuro. E o que nós vamos fazer? Vamos devolver honra, devolver dignidade para eles por causa do Evangelho de Cristo. É isso que nós vamos fazer. Tom, mas o Evangelho não é só isso, e eu sei que não é só isso.
Nós já estamos nos mobilizando como Igreja Redil e vamos continuar nos mobilizando para ajudar aqueles que precisam, para que eles comam, para que eles sejam abençoados inclusive com finanças. Nós vamos fazer isso, nós estamos correndo para isso, mas agora, o que nós pedimos para que você faça com a gente agora é que você sente do lado de alguém. E se só tem crente na tua casa, sente com eles agora e vamos orar. Em nome de Jesus. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Acredito que já deu tempo de você chamar essas pessoas. Já deu tempo delas sentarem. Ore comigo agora. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse tempo. Nós te agradecemos porque o Senhor está acima do corona. Nós te agradecemos porque o Senhor está acima de qualquer caos, de qualquer tribulação, de qualquer tempestade. Nós te agradecemos porque Tu és bom em todo tempo e nunca perdeu o controle. Nós oramos para que o Espírito convencedor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, toque essas pessoas agora com a Sua presença. Nós oramos pelas casas representadas. Nós oramos para que o Senhor devolva perspectiva de futuro. Nós oramos para que o Senhor devolva em nome de Jesus perspectiva de vida, de alegria. Nós oramos para que doenças físicas sejam curadas agora no nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus para que doenças emocionais sejam curadas agora. Nós oramos para que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como eu orei há poucos minutos atrás, ele toque as vidas agora nas casas representadas para a glória do Teu nome e que nós experimentemos uma colheita como nunca antes vista na história do nosso país, da nossa cidade. Nós oramos por São Gonçalo, oramos por Rio de Janeiro, oramos por Brasil, para que o Senhor toque a nossa nação, para que o Senhor toque a nossa nação, toque as famílias da nossa nação com grande poder e glória. Em nome de Jesus, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade aqui na terra, como a Tua vontade é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, o Senhor nos provê as nossas dificuldades financeiras, provê em nome de Jesus. Tem muita gente desesperada, sem esperança, pelo que vai fazer no futuro. Nós oramos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós oramos, não nos deixe debandar novamente, não nos deixe virar as costas para o Senhor novamente. Nós éramos inimigos de Deus antes do Senhor, mas agora temos vida e vida em abundância. Por isso não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe muito. Nós oramos para que a tua semana seja uma semana de boas notícias. Nós oramos para que a tua semana seja uma semana de testemunhos para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe. Até terça-feira nas células, quarta-feira na Escola Metanoia. Nós temos lançado no YouTube e no IGTV. Fica ligado no nosso Instagram, @Igreja Redil. E a gente se vê no próximo domingo. Envie o seu testemunho nos directs e Deus abençoe muito. Tchau, tchau.